Mas agora eu vou conversar mais uma vez com alegria com Alexandre Schwartzman, economista, ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central do Brasil, falando diretamente de São Paulo. Alexandre, como vai você? Tudo perfeito, saúde, nada de Covid, tudo tranquilo? Bom dia, Mário. Obrigado por perguntar. Está tudo bem. A família passou bem aqui pela epidemia, né? Ninguém doente. Já alguns plenamente vacinados. Eu espero em mais 2 semanas estar recebendo a segunda dose e até o final desse mês estar mais tranquilo aí quanto às preocupações relativas à Covid. Mas obrigado por perguntar. Muito bem, que bom, Alexandre, que bom. A gente tem que lutar e preservar-se, preservar os outros. Agora, Alexandre, eu queria ouvir você. Você vê o seguinte, desde que o presidente Bolsonaro chegou, ele vem agredindo a Constituição, tentando solapar a democracia, passo a passo. Durante muito tempo, isso foi passando. Eu me lembro que, Alexandre, já há algum tempo eu perguntava, eu não acho que a solução seja o impeachment, mas será que não tem uma solução constitucional que estabeleça, que diga ao presidente, olha, tem limites, daqui o senhor não pode passar, o senhor não é o senhor todo-poderoso do mundo que pode dizer o que quer, na hora que quer, fazer o que quer, ameaçar como quer. Mas as coisas foram indo. Quando a gente via, era uma nota que saía. Uma nota do Supremo, uma nota do Eleitoral, uma nota do Congresso e tudo continuando. E agora parece que a gente chegou num ponto que eu vejo, primeiro, a mobilização na rua começou a existir, apesar da pandemia. Vejo o Supremo e o eleitoral se manifestando. Agora, com alegria, eu vi também que empresários importantes, intelectuais e economistas começaram a falar. O que é que você acha disso, Alexandre? Acho que tem uma percepção que está ficando cada vez mais clara para a sociedade que a atitude do presidente representa uma ameaça séria à ordem democrática. Eu acho que assim, começou a passar de limites já há algum tempo, na verdade, mas, enfim, cada um sente o desconforto em pontos diferentes. Acho que o que aconteceu é que o presidente passou dos limites de tal forma que muita gente se sentiu desconfortável. Não deixou de ser simplesmente uma questão político-eleitoral, né? Como é que quem vai votar em quem nas próximas eleições e nas seguintes, e política mais no sentido nobre mesmo do termo, né? De participação da polis, da cidade, de participação da vida pública, a gente começa a sentir que uma ameaça ao que a gente escolheu anos atrás, quando nós decidimos voltar a ser uma democracia. Lembrar que eu ainda vivi, você também viveu, né, período em que, enfim, nós tínhamos liberdades muito limitadas. E o fato é que a gente quer manter essas liberdades, quer manter o nosso direito de escolher os nossos dirigentes, a gente quer manter a democracia, quer manter as instituições, quer dizer, não é só uma questão de ter as eleições conforme elas são dadas pelas regras, mas coisas mais amplas, quer dizer, tem direitos de minoria. Quem perdeu a eleição não vai ser exilado, não vai ser ostracizado, né? Como em alguns casos se fazia na antiga Atenas. Você vai ter que conviver. Quem é eleito presidente não é presidente do seu grupo, né? É presidente do país como um todo. Ele é sujeito às mesmas leis, às mesmas regras. E tudo isso está sendo colocado sob ameaça pelas atitudes do presidente, todas elas. A mais recente agora, essa ameaçar sair das 4 linhas da Constituição, né? Enfim, eu confesso, eu não sei qual que é o remédio legal para isso, né? Chegou um ponto que, de fato, eu acho que a melhor forma disso acontecer é por meio do impedimento do presidente. Concretamente, acho muito pouco provável, dada a atual configuração de forças no Congresso, o fato dele ter atraído
o Centrão sabe-se lá a troco de quê? Quer dizer, a gente sabe, a gente só não fala porque, enfim, é uma rádio de família. Mas acho que é importante que as instituições, e além das instituições formais, propriamente ditas, quer dizer, os tribunais, o Congresso, né, as instituições informais da sociedade também comecem a manifestar, associações de classe, né, em particular esse manifesto que a gente soltou a semana, ele veio do Centro de Debate de Políticas Públicas, que é basicamente um instituto para pensar políticas para o Brasil. Quando fala política, a gente não está nem falando de política econômica, é discussão de educação, a discussão de democracia. A gente, às vezes, até extrapola e se mete em discussão de vacinação também, mas até esse tipo de instituição está se mostrando cada vez menos confortável, né, cada vez mais revoltada com a postura do presidente da República. Alexandre, eu fico pensando aqui que quando o Supremo anulou os julgamentos de Lula, que vão continuar, e até ontem já teve movimentação no tribunal em Brasília, mas por enquanto Lula está perfeitamente apto a se candidatar à presidência da República. Todas as pesquisas feitas até agora indicam que ele está em primeiro lugar, que ele tem grande chance de derrotar Bolsonaro. Esse fato deve ter abalado profundamente o presidente Bolsonaro. Agora, o que eu imagino é o seguinte: será que esse fato também consegue agregar ao presidente setores, inclusive militares e até empresariais, que dizem assim: queremos tudo, queremos democracia, mas não com esse perigo de ter Lula de volta? O que é que você acha disso, Alexandre? É difícil dizer. De fato, assim, eu também não vi a menor graça no processo. Quer dizer, a gente chegar a essa altura do campeonato e zerar, né, um processo. E a verdade é a seguinte, quer dizer, zeraram numa questão formal, o fórum deveria ter sido Curitiba. Eu não tenho a menor dúvida que tivesse sido outro fórum, tivesse sido São Paulo ou Brasília, também, não, deveria ser em Curitiba. Quer dizer, até essas coisas são para lá de esquisitas. Pode ser que algumas pessoas comecem quer dizer, porque tem o receio do Lula, e eu confesso que eu também tenho, porque, enfim, eu sou contra qualquer um que defenda a ditadura, então não me aprecia, não votei no Bolsonaro, entre outras coisas, porque ele é um defensor da ditadura brasileira. Eu também me sinto muito pouco confortável em votar num Lula que defende outras ditaduras por aí, né? Então, pode ter gente que tenha muitas resistências e acabe vendo de novo no Bolsonaro, como foi lá em 2018, alguém que tem condições de impedir o retorno. Agora, vamos falar concretamente. Não tem nenhuma indicação de que o presidente da República consiga se reeleger, pelo menos não nas atuais circunstâncias. Talvez funcione-se de buscar alguma alternativa. Eu acho que existe uma ânsia por alguma alternativa que não seja nenhum dos polos no espectro político e que se mostre capaz de derrotar qualquer um dos dois, né? Ninguém apareceu, para ser sincero, ninguém apareceu. Mas como vai ser as pessoas, tem gente imaginando que o Bolsonaro é um adversário que tem condições de parar o Lula. Assim, eu sou economista, não sou cientista político, mas Sim, eu falo, olha bem e pensa de novo, porque não está com a menor cara de que isso vai acontecer. Eu também acho que é uma pena se a gente tiver que viver de novo essa polarização, como se no Brasil só existissem essas duas oportunidades. Agora, aproveitando também o seu lado economista, Paulo Guedes, a função dele, o desempenho dele. E, ultimamente, essa coisa de dar um calote ou um calote parcelado nos precatórios para facilitar, aumentar a ajuda social e, com isso,
ajudar a popularidade do presidente, do ponto de vista da economia, independente do efeito político, mas do ponto de vista da economia, o que é que você pensa a respeito disso, Alexandre? É lamentável e mostra exatamente qual que é o grau de comprometimento do Paulo Guedes com princípios, né? Quer dizer, o ministro, assim, ele assumiu prometendo nos salvar de 30 anos de social-democracia. E o melhor que ele consegue chegar é a proposta de dar um totão nos precatórios, né? Veja, é um problema, de fato, é um problema, né? Enfim, mas ele não veio do nada, né? Existem precatórios porque governos no passado adotaram políticas que eventualmente causaram prejuízos e foram julgados de acordo com o rito democrático, de acordo com o rito de perdeu, tem que pagar, né? Então, vi com essa história, quer dizer, independentemente do uso que se dê para isso, né? No caso ele está querendo dar um uso supostamente nobre, que é a questão do Bolsa Família, muito menos nobre porque há obviamente, uma questão político-eleitoral no tema, mas, independentemente do objetivo final, quer dizer, existe uma dívida que tem que ser paga. Quer ver com a história assim, devo, não nego, pago, faz isso com precatório, mas não era ele que acusava os outros de quererem dar calote na dívida. Isso é calote também. Vamos lembrar, tem as pessoas que, e tem estado, se não me engano, a própria Bahia, né, tem um precatório grande a receber do governo federal por conta de repasses de Fundef e Fundeb que não foram, o entendimento é que não foram realizados de acordo com a lei. Então, tem que obedecer, a corte mandou, você vai lá e faz. Não existe essa, não, mas eu pago daqui a 5 anos. Tá bom, então a legislação me manda pagar imposto, eu pago, mas eu posso virar para o ministro, que eu tenho aqui um fim muito nobre para o meu dinheiro. Eu preciso pagar a escola dos meus filhos, eu preciso pagar o aluguel da minha casa, eu preciso pagar a minha viagem, né, à Europa, quando isso aí for possível. E é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu devo esses impostos, eu não nego que eu devo esses impostos, mas eu pago em 5 anos. Qual que é a postura da Receita Federal? Eles vão topar igualzinho? Então, por que pau que bate em Chico não bate em Francisco? É tão simples quanto isso. É uma postura que, do ponto de vista institucional, é muito ruim. E, sendo muito ruim, foi devidamente vista como uma ameaça, não no caso à democracia, mas uma ameaça à estabilidade de contas públicas, etc. Moral da história, tomou uma subida de juros futuros na cara, que é para ficar esperto mesmo. E essa subida de juros futuros na cara, não, é só não tem nenhum efeito prático. Tem, sim, porque quando o Tesouro for fazer seus leilões, vai pagar mais caro. Quer dizer, você, quem está nos ouvindo, saiba que essa bravata do ministro da Economia vai nos custar alguns bilhões de reais a mais por conta do aumento de juros futuros que essas declarações desastradas nos custaram. Aliás, por falar em desastradas declarações, o ministro Paulo Guedes devia merecer um prêmio, né? Porque desde aquela coisa bom, o dólar alto, porque as domésticas vão parar de ir para a Disney, o porteiro do meu prédio tinha financiamento para o filho estudar na universidade, por aí vai. E aquela ideia, Alexandre, você como economista olhando de fora assim, durante a campanha, quando se falava, eu mesmo entrevistei aqui nesse estúdio Jair Bolsonaro, candidato, e perguntei a ele sobre economia. Eu não entendo nada de economia, tem o posto Ipiranga, Paulo Guedes. Aí Paulo Guedes vem e forma um hiper ministério. Trouxe, inclusive, pessoas da iniciativa privada, pessoas notórias, de destaque, etc. E a gente viu tudo encolhendo, o pessoal saindo, o ministério encolhendo, e ele continua ali. Quer dizer, de certa forma, eu entendo que ele foi um dos avalistas de Bolsonaro, até para os próprios empresários que olhavam para ele com desconfiança, pelo histórico dele, pelas declarações dele todo. Mas aí Paulo Guedes dizia, não, peraí, eu sou a garantia.
Me lembra aqui de Jô Soares, que fazia o papel do Garantia sou Argentina. Jô. La Garantia sou Jô. Ele de um lado e o juiz Moro do outro, da garantia da honestidade, luta contra a corrupção, etc. Moro já foi. Paulo Guedes está aí desse jeito. Do ponto de vista da economia, o que o governo conseguiu agora e o que você acha que ele poderia conseguir daqui até o fim desse mandato dele? Acho que conseguiu, vamos dar alguns méritos. Ele conseguiu, por exemplo, uma boa reforma previdenciária lá em 2019. Mas de lá para cá foi assim um deserto de homens e ideias, né? Porque fora essas declarações absolutamente desastradas, né? Que ele entregou muito pouco, né? Aquela história, 5 bilhões a gente resolve a epidemia. Tem um amigo na Inglaterra que vai nos mandar 30 milhões de testes, né? A gente vai conseguir 1 trilhão em privatização. Entregou muito pouco, né? Quem manda ser falastrão, né? Parece perseguição ao ministro, mas é porque ele é falastrão, né? Ele era um cara que chegava nas palestras, fazia, acontecia, né? Não vou usar exatamente a expressão, mas tem algo a ver com regra, né? Ele ditava regras assim, porque ele, quando estivesse lá, resolvia tudo. E a grande verdade é que ele não resolveu rigorosamente nada. E tem muito pouco para entregar até o final. A gente tem alguma esperança agora na questão, talvez, de privatização do Correios. Eu acho que é importante, não pelo impacto econômico dos Correios, hoje em dia, ficando cada vez mais uma coisa irrelevante, tem gente que faz logística melhor do que eles, mas pelo menos tira ali mais um alvo óbvio dos urubus atrás de carniça, né? Não lembrar que o mensalão, né, do atual aliado do presidente Bolsonaro, Roberto Jefferson, começou exatamente ali no Correio. Tirar o Correio da mão do governo parece uma boa ideia, mas assim, do ponto de vista de reforma tributária, eu não espero nada de inteligente desse governo. Quer dizer, mesmo a Vanessa Canado, que era a pessoa que foi para lá, dentre esses muitos que você citou, para tocar a reforma tributária, uma tributarista de respeito, bem formada, ela desistiu, ela viu essa reforma, a proposta do imposto de renda, falou, isso aqui é um desastre, isso aqui é uma barbaridade, né? A gente abandonou a proposta formulada pelo Bernardo Api porque o Paulo Guedes não era uma coisa dele, então ele não tocou. Então, assim, a reforma administrativa é uma piada. A PEC emergencial só vai servir para resolver emergências que venham emergir daqui a alguns anos, porque agora não resolve emergência nenhuma, né? Então, assim, é um desempenho pífio, né, e uma capacidade de entrega baixíssima. Em compensação, fala para caramba, em geral, coisa errada. Então, minha avaliação é a pior possível. E olha, ele está assim, nível Guido Mantega e Zélia Cardoso de Mello, ali entre os piores ministros da Fazenda e Economia, que esse país já teve a infelicidade de se submeter. Valeu, Alexandre. É sempre um prazer muito grande conversar com você, viu? É bom saber que você está bem, de saúde e ter a boa vontade de conversar com a gente. Para mim é um prazer enorme, tenho certeza que para todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Um grande abraço para você, Alexandre. Um grande abraço, Mário, também muito feliz em ver você bem, firme e forte. E Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Isso, grande! Alexandre Schwartzman, economista e diretor de assuntos internacionais do Banco Central do Brasil. Vocês ouviram, né?